Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem? Bem, vamos iniciar então uma nova videoaula então com um capítulo novo, né, que está no capítulo 9 do nosso novo livro didático. Acredito que todos já estejam com eles em mãos, se não tiverem, vocês conseguem acompanhar através do site do Eleva, da plataforma do Eleva, né? Bem, a crise da República Oligárquica. Nossa, oligarquia novamente mas agora a gente vai ver a crise, né? Tá no capítulo 7, então, da nossa página. E eu preparei também um mapa mental para que ficasse assim mais fácil o tema aqui no meio, né? Aí a gente vai falar sobre a política, a década de 1920, a sociedade, o tenentismo, aqui o Partido Comunista, né, com a época que ele foi criado, a Semana da Arte, Revolta Paulista, né, e a Revolta de Copacabana, os presidentes, né, e várias situações que ocorreram ali para facilitar, para ficar mais fácil para nós não nos perdermos nessa linha de raciocínio. Então concluímos de certa forma esse tema oligarquia, ok? Vamos começar então. O que seria o tenentismo? O tenentismo foi uma organização dos militares, tenentes militares, que eles acabaram se tornando revoltosos. Eles não queriam, né, não gostavam mais, não gostavam de ver aquele sistema que se criou, aquele governo ligado por São Paulo e Minas Gerais, né, por aqueles coronéis, né, que comandavam toda a situação de voto, de compra de voto, de facilitação de produto, de imposto, esse envolvimento deles dentro do sistema da República, da Primeira República, não agradou então esse setor. E é claro que, né, após o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, eles queriam fazer mais parte do governo da República, né, esse envolvimento político, eles queriam fazer parte novamente. E com a saída de Marechal, então eles não poderiam, né, fazer isso. Acabou então o tempo deles, e é claro que eles estavam descontentes porque viam muitas desigualdades acontecendo, todas essas que a gente já conhece, né, que acabei de citar. Bem, um dos mais importantes tenentes então ligados a esse movimento foi Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa. Eles foram tenentes importantes que lutaram, se envolveram nesse engajamento, e eles, junto com alguns outros também, foram responsáveis por algumas revoltas, até que então eles foram presos e depostos, né? Bem, a criação do Partido Comunista, o PCdoB. Esse partido criou-se então pelo movimento que aconteceu lá na Rússia, um movimento bolchevique, né? Foi uma revolta trabalhista, uma revolta comunista que criou um partido lá, esse bolchevique, né? E modificou toda a organização trabalhista, leis trabalhistas, direitos trabalhistas e de outros direitos, então, também criados por exceção daquele governo lá na Rússia, acabou gerando um modelo, então, para o mundo, né? Nascendo então o Partido Comunista. Essa ideologia, esse modo de pensar veio lá dessa revolução que aconteceu na Rússia. Bem esclarecido? A Semana da Arte. Bem, o que acontecia? Aqui dentro do Brasil já havia então, é claro, os seus artistas, né? Pessoas, nomes importantes. Mas eles queriam então, já que estava havendo uma nova república, estavam acontecendo toda aquela situação de mudança. Em 1920, então, eles começaram a pensar, bem, nós podemos produzir, nós também somos artistas. Nós não temos que estar produzindo somente o que é lá da Europa. Nós temos que ter o olhar da produção da Europa, não deixar de produzir, não desperdiçar, mas sim olhar, trazer o que tem da cultura deles para misturar com a nossa cultura, uma coisa que tem a ver com a nossa cultura. Então, os primeiros pensadores também, eles queriam também ter o direito
de produzir, né? Os primeiros, então, de um deles, que é o livro didático cita, nós vamos falar Marechal de Andrade e Tarsila do Amaral. Também eles queriam outros direitos também, que foram, aqui no livro, para a gente entrar melhor no assunto, o desenvolvimento urbano social, eles também buscavam, em 1920, com essa Semana da Arte Moderna, e propunha também o patrimônio cultural brasileiro, né? Folclore, valorizava também o folclore. Bem, esses eram um dos ideais também da década de 1920, com a Semana da Arte Moderna. Esses artistas, então, tinham esse diferente, esse novo olhar. Bem, na economia, em 1916, o café gerou uma grande crise. Por quê? Porque eles já exportavam para os Estados Unidos depois da Primeira Grande Guerra, né? Eles exportaram para os Estados Unidos, isso deu uma boa economia aqui, um déficit, uma balança comercial muito boa para o Brasil. Só que o governo então pediu que eles controlassem, os cafeicultores controlassem essa produção para que não houvesse uma demanda muito grande, né? Eles tivessem que vender e perdessem então e entrassem em déficit. Mas isso não aconteceu, é claro que houve então uma grande produção e isso acabou de certa forma acontecendo. Bem, os revoltosos do tenentismo eram revoltosos paulistanas que em 1924 criou-se então a Revolta dos 18, a Revolta do Forte da Cabana. Por que a Revolta dos 18? Porque esses tenentistas o governo que tinha Minas Gerais e tinha São Paulo como o governo em suas mãos, a maior forma de governar, induzia ideias, ideais, eles acabaram então por prender Marechal Deodoro da Fonseca, e isso desestabilizou então os tenentes, eles ficaram revoltosos, e Luiz Carlos Prates e Miguel da Costa, eles então acabaram entrando em conflito, tomaram o Forte de Copacabana, não deu certo, porque daí é claro que o governo entrou contra essa investida deles. Mesmo assim, 18 ainda ficaram guerreando no Forte de Copacabana, sendo que 16 morreram e apenas 2 sobreviveram, né? Bem, os presidentes então envolvidos na época que não era do agrado dessa monarquia, Marechal Hermes da Fonseca, então, que era um governo militar, depois então Arthur Bernardos era o presidente eleito então com a ajuda de Minas Gerais e São Paulo, né, que eram os governos oligárquicos, os quais os tenentes não gostavam, e depois Epitáfio Pessoa, que ficou revoltoso então por ter empreendido o Marechal Deodoro da Fonseca. Isso foi uma grande desavença que aconteceu, né? A sociedade. Eles trabalharam para os seus direitos trabalhistas, né? E buscaram para isso através do Partido Comunista, né? Com a investidura do governo comunista. Arthur Bernardes e Nilo Peçanha, os dois eram que foram à disputa da presidência, e como a gente já viu, Arthur Bernardes foi o eleito, que era do partido então que representava Minas Gerais e São Paulo. Bem, Pernambuco e Bahia, eles não gostaram dessa candidatura, por quê? Porque eles apoiavam Arthur então Bernardes vinha para apoiar São Paulo e Minas Gerais, e é claro que então os outros, que era Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, né, que era o Sul, que exportava o charque, eles queriam serem representados por Nilo Peçanha. Isso não aconteceu porque houve fraude nas eleições, né? Eles alegavam que as eleições onde Arthur Bernardes saiu vencedor foi uma eleição fraudulenta. Então, de certa forma, toda essa revolta e essa crise que aconteceu nesse governo oligárquico levou então a essas revoltas todas. Bem, meus queridos, espero que vocês tenham entendido, né? O tema também é bem complexo. Nós temos ali na página, para que vocês leiam então e fiquem por dentro no livro de vocês, a página 8, a página 9, 10 e 11. E os exercícios, então, vocês façam a página 12 e a página 13. Tá? Que são exercícios conceituais e contextualizados. Espero vocês amanhã, então, no Discord.
Participem então e tirem suas dúvidas, conversaremos mais sobre o tema. E também na terça-feira, das 10 às 10h40, estarei tirando dúvidas para quem precisar, ok? Aguardo vocês então e até o próximo vídeo a gente se vê. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.